E aí, gente? Como é que vocês estão? Antes de começar esse episódio, eu queria dar alguns recados. E o primeiro é que o Só Ladeira Abaixo agora também é canal no YouTube. Então a gente tá muito chique e já tem um primeiro vídeo sobre família lá. Então, se você quiser, vai lá, assista, dê o like, se inscreve no canal. Eu não acredito que eu tô falando isso, mas enfim, né? A gente às vezes tem que se render ao algoritmo. E também nós temos um perfil no Instagram, que é @soladeiraabaixooficial. Nós, porque agora, como vocês já devem saber, o Oswaldo também faz parte aqui do podcast. Mas a gente continua com esses episódios como o de hoje, que eu vou falar só eu mesmo, né? Meio rap do eu, meio falando em voz alta. E aí vão ter outros formatos, que vão ter só eu e o Oswaldo, ou nós dois e algum convidado. Mas os vídeos, eles vão ser lançados só de 2 em 2 meses, porque a edição demora. E enquanto isso, a gente vai ter 2 episódios por mês aqui no áudio, que tá no Spotify, Deezer, pipipipopopô. Então é isso, bora começar o episódio. Então, como o título já diz, né, o mundo é grande demais. E o que me fez ficar pensando sobre isso? Depois que eu terminei o mestrado, eu já falei aqui isso várias vezes, né, que eu enlouqueci e que aí eu perdi um amigo, e eu tive dengue, e aí eu voltei para mim mesma, e enfim. E aí eu tirei um mês de férias. É claro que eu não sabia que isso tudo ia acontecer na minha vida antes, né? Porque essa viagem, ela estava planejada há um ano, porque foi uma viagem de 30 dias internacional. E assim, né, gente, não dá pra fazer isso de supetão, não sei como é que é aí, mas aqui não dá. E eu passei um mês na França, né? E por que a gente escolheu a França, né? A gente, eu e meu companheiro, porque era o destino ali mais barato dentre as opções para poder ficar um mês, né? Da Europa Ocidental e tirando Portugal e Espanha, que a gente já conhecia muito bem. Então foi por isso que a gente escolheu a França, não tinha nada de extraordinário nisso, e também porque, principalmente eu, queria ter uma experiência de como era ficar um mês num país diferente do meu. Eu nunca tinha vivido isso, né? E é claro que viajando é diferente de morar num país, mas eu queria conhecer mais uma nacionalidade, então não ir só à capital e conhecer outros lugares ali, né, dessa cultura. E aí eu gosto muito de viajar, né? Eu falo que todo o dinheiro que eu ganho e tudo que eu faço na minha vida é pensando como eu vou conseguir viajar. Porque isso me traz uma sensação muito boa, que é essa sensação de que o mundo é grande demais. E para algumas pessoas isso é meio aterrorizante, né? Porque dá essa dimensão do quão pequeno a gente é. Eu não sei se vocês já viram aqueles vídeos de comparação assim da Terra e aí os outros planetas e os outros sóis, e aí vai, né, ficando grande, 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 ao ponto que a gente nem consegue enxergar mais o nosso Sol, né, a nossa estrela do sistema solar. E assim, isso me dá um certo alívio, porque eu acho que tira a gente desse rap do eu, né? Essa coisa que fica só a gente com a gente mesmo. Então, quando eu tenho essa sensação de que o mundo é grande demais, eu sinto um alívio. E nessa viagem eu senti isso o tempo todo. Por quê? Claro que a França, a gente está falando de um contexto ocidental, então a gente tem, né, muito ali dessa cultura que já se misturou bastante, greco-romana, e que tem coisas que são parecidas, né? O francês é um idioma que vem do latim, apesar de que é bem difícil também, né? Eu não tenho um total domínio da linguagem, eu acho importante falar isso também, porque aí a experiência é diferente. Mas a gente tem certas similaridades, mas de qualquer maneira a cultura é muito distinta, muito distinta. A forma de viver, a forma de enxergar a vida, a forma como eles trabalham. E aí, né, a gente ficou um mês, passamos uma semana em Paris, mas também conhecemos o norte da França, fomos ali na divisa com a Alemanha, na divisa com a Suíça lá embaixo e fomos ao Mediterrâneo, que eu tenho uma coisa com o mar, né, que eu já falei aqui várias vezes, e que eu queria muito conhecer o Mediterrâneo. Então a gente foi a Marsella. E observando a vida das pessoas, assim, tem essa distinção, né? Paris é uma cidade mais cosmopolita, é uma cidade gigantesca, então a gente tem mais essa diversidade, né? Várias culturas, uma miscigenação maior, enfim. Mas, de qualquer maneira, tem esse contexto cultural, principalmente do trabalho, né? Que o francês é muito diferente da gente. Por exemplo,
a gente absorveu muito um contexto norte-americano de trabalhar pra cacete e esse neoliberalismo, então um valor próprio vinculado ao trabalho. E aí lá, né, eu tava observando as pessoas que saíam no horário de almoço para poder tomar o vinho, 6 horas da tarde, tava todo mundo na rua e aí conversando, né, com outras pessoas que vivem lá, que eles de fato desligam do trabalho. E eu falei assim, cara, como é fascinante isso de existirem outras formas de viver. E aí eu acho que essa é uma das grandes surpresas, né? Quando a gente se dá conta de que o mundo é grande demais. Que existem muitas formas de viver. Porque a gente é aprisionado, né? É interessante essa escolha de palavras, mas é o que veio agora. A gente vive só no nosso próprio corpo. Então, a gente só conhece essas sensações, os nossos pensamentos, a nossa forma de viver, né? Querendo ou não, a gente está preso a esse corpo. Então, às vezes a gente cai mesmo, né? De achar que o nosso problema é grande demais, que só a gente passa por isso e que existe só essa maneira de sofrer ou só essa maneira de viver. Não à toa eu estudei o narcisismo, né? Que eu já falei aqui milhões de vezes, que isso é necessário para a gente ter esse contorno do que é um eu, né? Porque senão fica muito misturado o que é o eu e o que são os outros, né? Fica essa linha muito borrada. E já falei isso várias vezes, nós somos cuidados por outras pessoas e que isso faz parte de quem a gente é, não tem como, né? Isso de, eu sou completamente independente, kkkk. Não, isso é uma grande fantasia neurótica porque a gente nasce precisando dos outros. Mas a gente precisa ter essa delimitação, né? Inclusive uma delimitação corporal do que sou eu, do que é o meu contorno e do que está do lado de fora. Uma autora que eu trabalhei no mestrado, a Lu Salomé, ela fala que ela se sentiu sem pátria quando ela percebeu que ela era uma pessoa distinta de todo o resto, né? Quando ela se olhou no espelho e viu o reflexo dela como algo completamente diferente de todo o resto, né? Da natureza e uma pessoa ali, um eu com letra maiúscula. E é muito interessante isso, né? Dela ter se sentido sem pátria e ter sentido isso como uma angústia. Falei um pouco, né, sobre essa questão no episódio do sentimento oceânico, mas eu acho que dá para trazer aqui também porque para poder falar como esse contorno é importante, no caso o narcisismo, esse investimento ele é necessário. Mas ele precisa cair, né? E às vezes não tem jeito, a gente retorna a ele, né? Quando a gente vai dormir, quando a gente sente dor, quando a gente tá triste, quando tem um problema, porque só a gente vive dentro da gente. Então é difícil sair disso. E eu acho que uma das grandes belezas da viagem é perceber, né, dessa relação com a diferença e como existem muitas formas de viver e muitas formas, inclusive, de sofrer, de lidar, né, com as questões, de lidar com o trabalho, de lidar com a família. A França tem um contexto cultural muito interessante, né, um contexto psicanalítico muito forte por conta do Lacan. Ela absorveu muito isso. Então, você vê que até na fala das pessoas, a psicanálise está presente. Eu achei isso muito curioso. Teve um momento que estava chovendo bastante em Paris. Ai, que chique, gente. Eu não me aguento. E que aí a gente foi parar numa livraria. E eu sempre gosto de ir na sessão infantil, né? E lá na sessão infantil eu encontrei um livrinho, sei lá, para criança de 2 anos, que era sobre cocô. Né? E as formas do cocô e como é importante deixar o cocô ir, mas como ele também faz parte de você. E aí eu fiquei assim encantada, né? Claro que porque eu enxerguei a teoria psicanalítica ali da merda que faz parte da gente e toda essa relação, né, que a gente acaba criando culturalmente com o cocô, mas também por essa possibilidade que essas crianças têm num contexto cultural de lidar com isso, né, de uma forma diferente. A gente, aqui no Brasil, e não tô falando, né, falar Brasil assim parece que é uma coisa muito hegemônica e a gente sabe que existem vários Brasis aqui. Mas como a gente absorve muito dessa cultura norte-americana, né, o Oswaldo vai falar melhor sobre essa questão cultural no episódio mais teórico. Eu tô aqui só falando solta, né, completamente livre. Mas a gente vai ter essa amarra teórica num outro momento. Mas a gente tem aqui no Brasil, né, um pouco dessa experiência de buscar uma felicidade a todo custo, né? Uma rapidez muito grande, essa questão da internet, do consumismo desenfreado, né? E a gente acaba absorvendo muito
isso dos norte-americanos, e aí essa dificuldade até, né, de lidar com as faltas. E não é que os franceses são superiores, eu detesto essa palavra, e é muito ao contrário disso, mas é uma outra forma, eu acho, de lidar e de dar às crianças também uma linguagem, né? Para que elas possam falar a respeito, para que elas possam observar as falhas dos pais, para que esses pais possam não estar sempre presentes. Então, a gente tem um contexto trabalhista que, né, dá uma licença paternidade, dá uma licença maternidade. Eu vi muitos homens cuidando das crianças, então, assim, sem a mãe por perto, né, que no Brasil a gente não vê tanto, em outras culturas menos ainda, e ninguém questiona, né? E isso traz um impacto na vida psíquica da criancinha ali, né, que está vivendo e que está conhecendo o mundo. Então, como esse contexto cultural vai fazer diferença, e aí quando a gente percebe, né, que o mundo é muito grande e que existem essas tantas maneiras, o meu olho brilha. Assim, eu fico completamente fascinada porque eu acho que eu saio, né, um pouco de ficar tão dentro de mim, que, como eu já falei outras vezes, é muito insuportável, né? Quando a gente tá muito dentro da gente. E na viagem, quanto mais coisa diferente a gente conhece e vive, né, e sente. Eu não tô falando só coisa boa, não, até dos perrengues e às vezes de uma certa tristeza que você vai ter, uma saudade de casa, né? Foram 30 dias, então no final eu já tava com saudade da minha casa, mas a gente possibilita dar experiências novas ao nosso corpo, né? E aí, mais uma vez, enfatizando que o inconsciente, isso que é a gente também, né? Tá no nosso corpo, não é algo do nosso cérebro, né? Uma coisa que é da localidade ali, ai, tá no córtex pré-frontal. Não, é das experiências que o nosso corpo registra, desde quando a gente é bebê até hoje em dia, né? Porque não tem essa noção corporal. Então, eu acho que a viagem, ela estabelece um pouco, né? Dessa relação da gente conseguir ter novas experiências com o nosso corpo, fazer novos registros, né? Ou retificar registros em relação à diferença. Então, por exemplo, a gente sabe que a França é um país, né? Como acredito que toda a Europa, que tem muita xenofobia. A gente especificamente não viveu nada disso lá, não tivemos nenhuma experiência negativa, mas a gente estava como turista, né? Não tem como negar que é um país muito xenofóbico e a gente sabe com quem eles são, né? Que é com quem eles colonizaram. E tem essa relação com uma diferença, né? Uma diferença específica ali do que eles consideram menor, né? E do que eles muitas vezes, e aí eu não estou falando de um povo todo, né? Mas de uma cultura de superioridade cultural, apesar de ficar meio esquisito esse termo, né? Mas eu acho que tem essa noção de uma superioridade cultural, os europeus têm muito disso, tem essa implicância com a diferença, né? Esse preconceito com a diferença, principalmente de culturas orientais e não tão ocidentalizadas assim. Então, latino-americano, a própria África, né? Enquanto continente, os orientais, né? Pessoas que para eles não são consideradas brancas. E eu não vou entrar muito nisso aqui, mas eu quero comentar a respeito dessa noção de diferença, né? E o Freud fala num texto que eu gosto muito, que é o Narcisismo 3 para mim, que é Psicologia das Massas e Análise do Eu, como que no movimento de massa, né, muitas das nossas pulsões destrutivas, intolerantes, elas são autorizadas. Quando a gente pensa no conceito de nação, de pátria, e dessas pessoas um tanto intolerantes, a gente vê, né, que quando elas juntas, elas se permitem falar o que numa civilização, né, numa cultura que tem regras sociais, a gente considera um grande absurdo. E por que eu tô dando essa volta toda para poder falar a respeito da diferença? É que Freud já disse, né, no Pulsões e Seus Destinos, lidar com a diferença é muito difícil, porque a gente tem essa formação do eu, né, e que a gente em algum certo momento entende o mundo como uma invasão,
ou como um lugar que não respeita todas as nossas vontades, né? Porque a vida, ela realmente não pede licença para poder entrar. E nessa relação a gente tem que tolerar a diferença, né? A gente tem que introjetar o que faz sentido pra gente. Isso eu tô falando, gente, são processos inconscientes, tá? Mas em certo momento a criança que antes batia no coleguinha, ou que mordia, ou que batia na mãe, ela para de fazer isso, né? E aí começa a se estabelecer uma relação de um eu que ele é menos agressivo, porque o eu, ele dói para poder nascer, porque você tem que sustentar o lado de fora também, né? Você tem que sustentar o outro e todas as diferenças que estão em torno disso. Mas o quão enmiesmado a gente fica, mais intolerante a gente fica também, né? E menos a gente suporta a diferença. Então, o que a gente vê muitos desses países é que eles querem que tudo seja igual a eles, né? Que as pessoas sejam parecidas e qualquer diferença não é muito tolerada, e que o conservadorismo, né, tem muito disso, então de uma verdade absoluta, o que eu acho que tem que fazer, que a minha religião diz, e aí eu acho que o outro tem que seguir, né? A própria ideia do catolicismo de catequizar alguém, isso tudo a gente está falando desse eu muito grande e muito narcísico. Oi, gente, Oswaldo da edição aqui. Eu tô entrando nesse episódio só para poder acrescentar uma informação que eu acho que é pertinente, sobretudo pensando na França aqui como lugar da diferença de onde a Raissa está partindo para fazer as reflexões dela sobre o mundo grande. E lembrar, né, que uns anos atrás o Estado francês ela aprovou uma lei que vai proibir o uso do véu islâmico, né, em instituições de ensino, em espaços públicos. Enfim, né, esse é um debate que ainda acontece na França. Existem, obviamente, forças contrárias, sobretudo de esquerda, que fazem parte do Estado francês, mas que isso demonstra, de alguma maneira, né, como que esse tipo de proibição via Estado, via lei, está dialogando contra a diferença, né? E todo o contexto aí colonial que a Raissa já vem falando, né, também criando política pública, né, e criando uma forma de segregação baseada aqui nesse caso étnico, religioso e racial, né? E como é que, pra mim, né, e aí eu não tô falando de uma verdade absoluta, muito longe disso, porque eu não acredito, passo longe de acreditar nisso, eu tô falando sobre a experiência que é perceber que o mundo é grande demais e como a diversidade, ela é muito bonita. E aí um dos lugares que eu mais gostei de conhecer foi Marsella. E uma coisa interessante que a gente falou com várias pessoas é que a gente iria a Marsella. E o meu companheiro que estava muito animado, porque ele gosta muito de história também, e Marsella é uma cidade muito antiga, né? A primeira cidade ali da França. Se eu estiver falando algum tipo de besteira aí, vocês podem relevar, mas eu acredito que essa informação está correta. E, enfim, a gente queria muito para Marsella, fomos para Marsella, mas a gente falou com várias pessoas, né? E aí é muito interessante a relação que vários brasileiros, a reação que eles tiveram. Porque vários falaram assim, nossa, mas é muito perigoso. E, meu Deus, tem que tomar cuidado. É uma França muito diferente, não é a França dos franceses. E aí reproduziram vários absurdos, assim. E conversando com uma amiga minha que tinha ido a Marselha, eu falei assim, cara, porque assim, a gente, né, tem Rio de Janeiro, a gente mora no Brasil, violência não é uma coisa assim, meu Deus, né, que a gente fica muito surpreso, vamos ser sinceros. É o que estavam falando, assim, porra, se ser brasileiro e ser assaltado em Paris, cara, não, né, vamos respeitar aí a cultura, a tradição brasileira e vamos ser assaltado no próprio país. Porque ser assaltado por europeu, não, né, já basta na história. Mas aí, enfim, né, conversando com uma amiga minha, ela falou assim, olha, estive a Marsella, é maravilhoso. E o que eu acho que acontece é que as pessoas cada vez mais estão preconceituosas. E Marsella é uma cidade com muitos negros e uma cidade com muitos árabes, porque é muito perto da África, né? E que tem esse contexto cultural muito mais complexo. E ela falou assim, eu acho que tudo é xenofobia e racismo, porque eu não vi nada demais. E aí
conversando com o meu companheiro, ele falou assim, ô Raissa, eu acho que é isso mesmo, né? Eu falei assim, beleza, vamos. E aí a gente fez uma viagem de trem, a gente estava em Estrasburgo, na divisa com a Alemanha, e era uma viagem de trem demorada, teve um acidente na linha do trem, a gente ficou mais 4 horas parados, e ficamos, né, mais 4 horas parados, e chegamos em Marselha meia-noite. E aí aquela coisa, né, ai, a cidade perigosa, vamos chegar numa estação de trem vazia, meia-noite, puta que pariu, você fica meio assim, né? A gente fica meio cabreiro, mas vambora, né? Não tem outra opção, vamos lá. Perrengues normais da viagem. E não tinha absolutamente nada, né? Tinha uma pessoa ali em situação de rua e foi uma coisa, inclusive, muito engraçada porque ele estava organizando a fila do táxi. E aí ele veio pedir dinheiro, só que a gente não fala muito bem francês. Não fala muito bem, a gente não fala francês. E aí, aquela coisa, né, da mímica, eu não tô entendendo. Aí ele perguntou, o que vocês falam? Aí a gente falou assim, português. E o cara desembolou um português na fila do táxi em Marselha, meia-noite. Completamente icônico, fantástico. E aí, né, fomos lá pro nosso hotel, subimos no rooftop, que tinha uma vista bonita pro porto. Pela primeira vez, um francês recebeu a gente muito bem. A gente não teve uma experiência deles serem grossos, tá? Eu acho importante falar isso. Mas um francês recebeu a gente muito bem, deu champanhe, um cara muito louco. Eu falei assim, gente, esse é o Rio de Janeiro deles. Viva, alegria, que delícia, né? Faltava só um samba, um carnaval ali. É muito mais vivo mesmo, né? Até as cores da cidade, elas não são tão cinzas. E aí eu fiquei completamente apaixonada por Marselha. E realmente o contexto cultural é muito diferente, né? É uma França que ela não é dos franceses. E isso é lindo. Eu achei maravilhoso. E eu gostei da França no geral, essa experiência de ter ficado um mês lá foi completamente fantástico. Me apaixonei pelo país, pela cultura, essa coisa deles queimarem Peugeot. Eu gosto muito, eles têm muitos direitos trabalhistas e qualquer coisa queima um Peugeot. Eu acho fantástico, né, gente? Os caras estavam cortando cabeça ali, né? E mostraram na abertura das Olimpíadas, Maria Antonieta com a cabeça decapitada, mostrando o que se deve fazer com aristocratas, o que é fantástico. E aí aproveito já para poder fazer um comentário que achei icônica a abertura das Olimpíadas, é isso, né? O pessoal reclamando, ai, a Santa Ceia e que ofensa, meu Deus, né? A gente volta para esse lugar da diferença. O certo é o que está na minha interpretação da Bíblia, de homens brancos aqui, né, em torno de Jesus. Que se a gente for pensar, né, na própria história do que foi esta figura, não sei se ele ia estar sentado com essa galera conservadora, né? Um sujeito que acolheu a puta, acolheu o cobrador de impostos, né, que não estava muito preocupado com a ordem social ali da coisa, né, que foi inclusive crucificado pelo status quo. Então eu acho que as pessoas aí, elas têm um problema de fato de uma interpretação de texto, né, mas é essa interpretação muito enmiesmada, né, tipo, é o que eu acho que é certo. E, enfim, né, achei icônico que eles colocaram lá as drags, as pessoas, a diversidade. Quem pintou a Santa Ceia foi Da Vinci, que era uma bicha italiana. Então, enfim, né, a gente volta sempre a falar de diferença. Mas voltando para Marselha, de fato uma cidade que não é dessa França tradicional. E aí a gente entendeu, né, por que ela irrita tanto os franceses. Porque ela não segue essa hegemonia do que se espera, né? E eu acho legal, tá, gente? Essa coisa, assim, do francês chique, eles são muito bem arrumados. Fedem um pouco, sim, mas são bem arrumados, né? Aquela coisa da etiqueta. Acho as coisas diferentes muito legais. Mas dá pra entender por que incomoda. É uma cidade mais viva, é uma cidade mais colorida, é uma cidade mais diversa, que você tem mulheres de hijab, você tem mulheres tatuadas, você tem pessoas pretas e assim, muito mais do que em vários outros lugares da França, né? Inclusive de brasileiros a gente escutou muito. Não, porque Paris também não é mais a mesma. Paris está muito perigosa por conta dessa questão dos árabes, né? E aí, gente, vocês estão achando que vocês são o quê? Latino-americanos. Vocês acham que para eles, a gente, né, para os franceses, a gente tá igual ali, a gente é considerado merda, né?
para eles. Então, é muito esquisito quando eu vejo um brasileiro falando isso, porque você vê, né, que se coloca nessa posição de uma suposta superioridade e que, ai meu Deus, os árabes. Filha, você acha que na questão cultural, onde esse povo colonizador coloca a gente? Tudo junto, né? Latino-americano, nem branco você é considerado. Então, assim, né, além de uma falta, é uma falta de leitura, né, gente? A gente sabe que realmente é um problema e de sair de si mesmo, né? Mas quando a gente pensa nessa situação da xenofobia, é realmente, né, com todo o preconceito possível, essa coisa de uma cultura melhor e de mais civilizado, né? O Oswaldo pode falar muito melhor sobre isso do que se considera mais civilizado. Ai, porque somos mais evoluídos, porque somos mais civilizados. KKKKKKKKKKKK, muitos K, porque o próprio contexto de civilização, né, a gente pode pensar, mas eu não vou me atrever a falar sobre isso. Eu estou aqui falando sobre a relação da diferença e de viver dentro de si. E aí, né, quando estava lá passeando por Marsella e vendo as pessoas viverem de uma forma muito distinta, e eu falei assim, cara, que da hora é a vida, né? Porque as pessoas elas estão passando por situações tão diferentes do que eu tô, né? E aí eu começo naquela fritação, que às vezes eu fico olhando, assim, numa cidade grande, num prédio, e fico vendo várias janelinhas, assim, eu fico pensando, cara, que loucura, né? Cada janelinha tem ali uma pessoa ou uma família que tá com seus próprios problemas e tá vivendo a vida delas, e aí parece, né, que eu tô naquele papo de bar, mas eu acho que isso tira a gente um pouco desse lugar narcísico do que, ai meu Deus, só eu estou sofrendo. Claro que só você tá passando por aquele problema específico, com a sua subjetividade, enfim, né? É importante ter esse contexto e se acolher. Eu não tô falando que é pra poder tacar o foda-se. Ai, né? Tem pessoas com problemas maiores, até porque eu não existo. Não existo. Eu não acredito nessa ideia de verdade, mentira, maior ou menor. Isso só é um jogo de palavras. Mas esse, né, essa noção de viver só dentro de si, ela pode ser um pouco, às vezes até confusa, né? Porque quando a gente não é lembrado que existe o lado de fora e as redes sociais, elas influenciam muito nisso, porque a gente acaba vivendo em bolhas, e em alguns momentos a gente quer ficar na nossa bolha mesmo, porque puta que pariu, enche o saco você ter que lidar com tanta diferença assim, mas isso também acaba sendo um problema, porque aí a gente não é confrontado com o que é distinto, com o mundo que vai frustrar e que às vezes é difícil mesmo, né? Não é fácil conviver com os outros, uma pessoa que foi criada de uma maneira completamente diferente de você, uma pessoa que tem outros registros, uma pessoa que, né, viveu um outro mundo. E aí eu tô falando até da mesma escola, da mesma cidade, quiçá da mesma família. É complicado, não é fácil, né? Porque como diria Taylor Swift, em cada relacionamento, e não só relacionamentos amorosos, criada uma linguagem específica para aquilo, para que se consiga comunicar, né? Certas situações. Então, essas pequenas diferenças, né, elas são realmente muito difíceis, porque a gente vive nesse narcisismo das pequenas diferenças, né? Então, daquilo que é miúdo que incomoda, daquilo que não é completamente condizente ao nosso eu e incomoda, né? E a gente sempre julga como inferior ou superior, porque nessa dicotomia que a gente pegou emprestado, né, da cultura greco-romana, do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado, essa ideia de um meio do caminho, né, que é a melhor opção, né, não é quente nem frio, é 0 grau, não é esquerda nem direita, é centro, como se existisse, né, um meio do caminho correto que você tem que seguir e que aí é uma coisa mais temperada, né, sendo que isso não existe. É uma outra fantasia neurótica de que é o meio do caminho, né? Eu acho que talvez a saída é a gente sempre se questionar do porquê a gente faz essas escolhas. Mas essa sempre esse 8 ou 80, né? É condizente com essa ideia narcísica, né? Do que eu concordo, do que eu acredito, do que é condizente comigo, aí tá certo.
né? Aí é superior. E o resto é inferior, ao contrário, é ruim, né? É errado. E aí outras pessoas vêm com esse discurso do meio do caminho como se fosse um tipo de salvação, né? E que a gente sabe que, principalmente no caminho de uma análise, né? Quando o sujeito está muito ali trabalhando, não, mas eu preciso, né, encontrar um meio do caminho, eu estou extremista demais. Às vezes a intervenção que eu faço você precisa encontrar um caminho, talvez um outro caminho, né? Porque esse está te trazendo muito sofrimento. Mas essa ideia também de um meio do caminho, dos 50%, gente, quer fantasia maior de controle do que isso? E esse tempo todo eu tô falando sobre diferença, né? E sobre a nossa relação e sobre o quanto conhecer gente nova e conhecer lugares novos e culturas distintas, e a gente nem precisa ir para outro país, né? Existem muitos Brasis no Brasil e a gente não conhece tanto também o nosso país e toda a complexidade que existe aqui. Mas talvez esse episódio, né, falando mais em voz alta de uma forma solta e um tanto quanto atrasado, né, porque eu viajei em abril e voltei em maio, eu tô gravando isso aqui em agosto, mas é porque eu fiquei um tempo, né, metabolizando e refletindo sobre isso, sobre essa relação com a diferença. E eu, particularmente, tenho um incômodo com esse conservadorismo. E o conservadorismo nada mais é do que algo muito enmiesmado, né? É o que a minha moral, é o que eu acredito que é certo, são os meus costumes, é o eu, né? Um enorme rap do eu. E quando a gente conhece o mundo e a gente está disposto a ouvir esse mundo, a enxergar esse mundo que é muito grande, que é muito diverso, não tem como a gente defender qualquer pauta que seja conservadora, né? E qualquer pauta que seja essa ideia de uma verdade e algo absoluto que não pode ser questionado, porque até um mesmo fenômeno, uma mesma sensação, a depender da cultura, a depender da própria pessoa e da linguagem, isso vai ser absorvido, isso vai ser interpretado de uma maneira completamente distinta, né? Então eu tenho esse incômodo muito grande com todas as ideias morais muito conservadoras, justamente porque eu acho que não dialoga com nada que é diferente. E, mais uma vez, o mundo é grande demais para a gente achar que existe uma verdade absoluta, algo que vai, né, além da morte, pois todos morremos, vai ser um império, assim, uma lei, né, quase meio que divina, e a gente pode voltar para a religião e tem um vídeo do Porta dos Fundos que eu gosto muito, que a mulher morre e aí a religião é uma X, né, de alguma aldeia na Nova Zelândia, se eu não me engano, e esse é o Deus que ela recebe. Ela, não, mas eu fiz tudo certinho, de acordo com o catolicismo, sei lá. E aí ele fala assim, não, mas é o Deus aqui do lugar X, né, e é muito divertido isso, porque a gente cresce, né, com essas fantasias de que existe algo que é correto e que é absoluto e que é essa verdade, né? E muitas vezes não para poder pensar que talvez sejam experiências, né? Talvez sejam pontos de vistas e uma matemática muito mais flexível do que se supõe. E uma matemática muito menos moralista do que se coloca, né? Porque aí, voltando na psicologia das massas e a análise do eu, o que o Freud fala ali, né, é que o desejo da massa, principalmente a massa conservadora, é castrar o outro, né? Então, se eu não posso gozar, que o outro também não goze. Então, não acho certo, né, o aborto, que você não aborte, né, que você ali viva de acordo com o que você acredita, mas não é essa coisa de que se eu não faço, se eu não me permito, né, viver isso, ou se eu não quero, eu não acho que ninguém mais pode viver. E muitas vezes as pessoas estão nesse discurso, gente, elas nem se questionam, né? Porque é isso, viver dentro de si é só o que a gente conhece. Por isso que eu acho muito poderoso viajar e que a gente leva uns embates e que a gente passa uns perrengues e que a gente precisa de uma tradução. E aí não é só uma tradução linguística, mas uma tradução de que, tipo assim, cara, essas pessoas vivem de uma maneira completamente diferente do que eu vivo. E isso é muito importante que tire a gente do eixo.
né? Porque senão é uma vida que cada um tem direito de viver como quer, mas é uma vida meio vazia, né? É uma coisa assim que tá só dentro de você, mas e o que tem de distinto, o que tem de diferente nesse mundo, né? Quantas outras oportunidades e o que a gente também pode aprender. Porque se você pensa em outros contextos, né, indo para um contexto oriental, e aí também não é uma hegemonia muito distante disso, e eu nem tenho algum tipo de autoridade para poder falar a respeito, mas quando você fala assim, né, você escuta algumas coisas, você fala assim, cara, que jeito massa de pensar a vida, né? Ou que forma muito mais sensata, né? Que eu acho, ou talvez essa nem seja a palavra, mas diferente mesmo, né? De lidar com um problema social ou uma questão, né, de escolar. E, enfim, de jeitos de organizar uma sociedade, de organizar, né, um número X de pessoas, até um jeito de viver, né, de lidar com a morte. A gente tem muitas vezes um problema muito grande em lidar com a morte, né, com o fim da vida, o que que isso representa, e como se isso fosse verdade para todo mundo. Ai, todo mundo tem esse problema. Não, gente, né, tem várias outras formas de existir, tem várias outras culturas que não têm essa questão, esse sofrimento neurótico. E a psicanálise ela vai trazer, né, uma explicação, ela vai contar uma história que tenta explicar fenômenos e ela tenta explicar isso a partir de uma determinada cultura. Então a psicanálise também é cultural, ela não é uma verdade absoluta. Então isso serve até para a gente poder questionar a própria teoria, né? Porque se a gente também lida como um dogma, então, ai, funciona assim para todo mundo. As pessoas são muito diferentes, né? E é mais ou menos isso que eu queria dizer aqui hoje. Eu fiquei pensando muito sobre esse tema na viagem, eu me surpreendi com muitas coisas, eu tive várias sensações novas e às vezes meu olho brilhava assim, que eu falava assim, gente, que incrível é ter várias maneiras de viver, né, uma mesma situação e que tem outras maneiras de lidar, tem outras maneiras de sofrer, tem, você olha, né, para um problema que às vezes parece muito grande, sem querer ser um papo de lelê, tipo, é o pensamento positivo, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas que, até às vezes quando você convive com uma pessoa, e a pessoa fala, é só você fazer isso. E aí você sente quase um alívio, fala assim, nossa, existe outra maneira de viver, de lidar com isso? Meu Deus, que incrível, né? Porque tira esse, fura, né? Não é nem tirar. É como se fosse um balão que vai inchando, 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 e ele é um pouco furado, né? E isso muitas vezes é um alívio. Então é isso, pessoal. Hoje a gente fica por aqui. No próximo episódio, Oswaldo vai falar de uma perspectiva mais acadêmica e cultural sobre isso, né? Como antropólogo, ele tem muito a agregar e a, né, problematizar até mais do que eu e dar outras explicações também. Mas esse incômodo, né? E essa sensação que eu acho que a gente sempre tem que se questionar, já que a gente vive aprisionado ou vive só no nosso corpo, no nosso contorno, e que tem outras formas, né? Então talvez seja importante a gente se lembrar disso. Um beijo, segue a gente lá nas redes sociais e tchau, tchau.